O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele ao se apresentar para a igreja, logo aqui no preâmbulo, ele faz uma exposição que exemplifica muito bem isso, de uma forma resumida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, assim sucederá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. É uma prévia que o apóstolo também faz. E declara que é uma aliança incorruptível, é uma aliança que nunca jamais se extinguirá. O compromisso do nosso Senhor Jesus Cristo em nos salvar, ele é irrevogável. Ele é irrevogável. O Senhor Jesus não volta atrás naquilo que ele se comprometeu em realizar. Quando João teve a revelação, João, chamado também vidente, teve a revelação de Jesus Cristo, já havia um burburinho, um espírito de reclamação. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu irmão, o que é isso? E Jesus, será que o Senhor não está vendo? Ao apóstolo João foi revelado que Jesus Cristo está no controle de absolutamente tudo o que estava acontecendo naqueles dias. Absolutamente tudo. A mentalidade hebraica, a mentalidade daquela época, o religioso não via nenhum problema em reconhecer em Deus o poder, a causa eficiente sobre absolutamente tudo que acontecia na vida e no povo. Os tementes a Deus viam as tragédias como oportunidade para clamar a Deus, para pedir perdão, para restaurar a comunhão, para obter o livramento, o temor do juízo vindouro. Havia esse temor em muitos naquele período. E Jesus nos promete que seremos livres da condenação eterna. Um julgamento haverá. Não precisa ficar preocupado que o cristão não vai passar por um julgamento. Vai sim, vamos passar sim. Como o Deus de toda a terra. Alguns nem chegarão a esse julgamento dos cristãos, que não é um julgamento para condenação, é um julgamento para a adequação, para estabelecer a verdade. Não vamos imaginar que, muito embora o Senhor Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus salvará aqueles a quem Ele prometeu e se comprometeu em salvar, que nós dizemos foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, apesar das dificuldades que passamos e enfrentamos, ou das inesperadas pelos apóstolos, das inesperadas derrotas que venhamos a sofrer na nossa caminhada, os tropeços, por assim dizer, uma queda momentânea, sendo generoso, a possibilidade de restauração, sim. Você caiu, levante-se, volte ao compromisso e siga em frente na caminhada. Foi um enganador, um charlatão,
Dobre-se diante do Altíssimo, use o seu tempo para clamar a Deus, medite na palavra do Senhor, sonde sim o seu coração, a sua alma e o seu espírito, desaloje esse mal que habita na sua alma, clame, clame, clame para que o Espírito de Deus habite em abundância na sua vida, porque é possível. Eu não vou dizer que é possível, eu tenho conhecimento e certeza de que alguns estão prestes a sofrer uma derrota terrível, porque não têm confiado plenamente na palavra de Deus e no poder de Deus. Não têm ouvido as advertências que a palavra de Deus mostra para eles. Não têm ouvido o chamado do Espírito Santo para uma vida de devoção genuína, não tem se submetido ao Espírito de Cristo para que em sua vida brilhe a palavra de Deus e a vontade de Deus. A palavra cristãos hoje quase que foi abandonada, que vejamos nas igrejas, alguns preferem seguir são evangélicos, pentecostais, protestantes, reformados, católicos, ortodoxos, porque o fato é que parecemos muito pouco com Jesus Cristo. Tanto que a palavra cristão foi usada de forma pejorativa. Os seguidores de Cristo eram seguidores do caminho. Os seguidores foram chamados de cristãos por aqueles que os desprezavam, porque eles viviam falando desse Cristo, 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 esses cristãos aí. Porque tudo na vida deles lembrava Cristo. O propósito deles era Cristo. Eles se reuniam para celebrar a Jesus Cristo. Eles se reuniam para louvar, adorar, a ensinar Jesus Cristo. As pessoas se irritavam, não, esses cristãos aí. Hoje a igreja, as igrejas, eu falo porque um pastor há muito tempo atrás me chamou a atenção, ainda jovem, querendo aprender, uma dessas pesquisas que você é orientado a fazer, não sei para que serviu, uma pergunta sobre a opinião quanto à situação da igreja brasileira. E ele foi sincero e falou, não existe isso que as pessoas chamam de igreja brasileira. E de fato não existe. Institucionalmente não tem. Tem aí igrejas nacionais, igreja do Brasil, igreja isso do Brasil, igreja tal no Brasil, igreja tal, mas uma igreja brasileira não. E de fato não tem. Porque é impossível realmente. Uma está começando em amor e santidade. A outra já está tão acostumada com o evangelho que já está numa decrescente. A outra só pode ser chamada igreja por uma questão de constituição legal, porque não há mais nada que lembre uma igreja. Nem Bíblia nem tem mais. É o que quiser. Outras são praticamente uma militância política. O outro parece tentar roubar as práticas daquilo que ele diz odiar. Como Simão. Nunca abandonou as práticas condenadas, nunca abandonou totalmente a mentira e tentou figurar entre os ministros com um suborninho. Que Deus não nos permita sucumbirmos a isso. Que Deus não permita nunca, jamais, que alguém, por contribuir regularmente
na forma de ofertas, dízimos, ou em trabalho voluntário, ou seja, o que for. Que o Espírito de Deus não permita que ninguém acredite que com isso você tem algum privilégio, algum direito a mais. Que você pode reivindicar algo de Deus pelo que você faz. Não é assim. O caminho é o mesmo que todos os outros seguiram. Devemos nos humilhar aos pés de Cristo, nos humilhar aos pés do Senhor. Reconhecer nele a fonte da nossa vida, do nosso viver. Precisamos urgentemente permitir que o Espírito de Cristo inunde a nossa vida com a vida dele. Precisamos estar unidos vitalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não falo de perda de identidade ou personalidade. Quanto mais nos unimos a Cristo, mais Ele fará com que sejamos nós mesmos, com que nos tornemos a pessoa que nós sabemos que podemos ser. Permitirá que atinjamos a maturidade que sabemos que devemos ter, sem recorrer ao tal do farsante. Como disse aí um escritor cristão, porque surge. Essa advertência já foi feita por muitos. Surge muitos outros. Surgiu em muitas vidas. Surge em todos. A pessoa inicia um projeto de crescimento, de amadurecimento pessoal, espiritual, e surge na sua psique, na sua alma, o que chamam de o farsante. O que é isso? É a proposta de demonstrar o que você pode e deve ser, mas ainda não é. A chamada caricatura é bizarro, é grotesco e é sempre visível. É difícil a pessoa fugir disso. Todos nós, de alguma maneira, acabamos sendo caricaturas um pouco, comportamentos caricatos, né? Algum detalhe, algum tique, algum cacuete, alguma coisa no falar, no andar, sempre dá para avolumar aquilo e fazer uma caricatura de alguém. Mas nós estamos falando aqui da santidade, da santificação, da vida em Cristo, do crescimento em Cristo, do uso consciente e reverente das capacitações que o Senhor Espírito Santo deu a cada um em benefício de todos. Algumas pessoas aceitam a proposta de atalho e se tornam caricatas. Algumas pessoas seguem o caminho do mágico lá e tentam comprar o que é gratuitamente dado e só pode ser construído realmente através da vida, chamado dia a dia, através da vida, através do viver diário, através do estabelecimento consciente de Cristo como razão do nosso viver, Cristo como alvo da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, e do objetivo santo de glorificar o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas, das nossas decisões no dia a dia. A palavra de Deus sempre espera de nós o êxito, o sucesso. Mas ainda que tenha ocorrido o fracasso, o fiasco, não é tarde demais. Falamos em determinadas ocasiões de forma mais ousada, com o objetivo único de deixar claro que a situação pode não ser nada boa, e tentar acobertar isso não vai ajudar ninguém em absolutamente nada. A quem devo recorrer? A Jesus Cristo. Busque-o na palavra dele.
Busque-o no céu onde ele está. Busque-o confiantemente, como ele nos ensinou através da oração dominical. Busque com convicção de que será ouvido. Busque na certeza de que será amado e perdoado e sua vida será restaurada para o propósito de Deus, para o propósito que ele havia estabelecido desde o início. Você não é um estranho para o Senhor. Ainda que o pecado o separe de Deus, há a oferta gratuita e genuína de perdão mediante o arrependimento e fé. Uma vida nova com o propósito de glorificar a Deus e não o eu. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te traga a paz, que o Espírito de Cristo inunde o seu coração de alegria e fé.